Olá, observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observaí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Head de Marketing e Redes aqui do Observatório. Eu sou o Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Eu sou o Pedro, Head de Mobilidade Segura do Observatório. E hoje nós temos aqui um trio de convidados muito especiais, diretamente de Jundiaí. E aí, gente? Eu sou o Alan, assessor de políticas governamentais da Prefeitura de Jundiaí, pertenço à Unidade de Gestão e Mobilidade de Transporte. Olá a todos, meu nome é Renato Campestrini, sou advogado especialista em trânsito e estou assessor de políticas governamentais para a Prefeitura de Jundiaí na Unidade de Gestão de Mobilidade e Transportes. Olá pessoal, tô falando do lado certo? Eu sou o Fábio, eu sou engenheiro civil e atuo como assessor também no Departamento de Engenharia e Mobilidade da Unidade de Gestão e Mobilidade e Transporte de Jundiaí. É um prazer estar aqui. Obrigado pela visita. Vocês já conheceram aqui a sede do Observatório, o Parque Tecnológico também, onde o Observatório está sediado. É um prazer tê-los aqui com a gente nesse episódio. Já vou te adiantar, pra você ficar esperto aí, Rodrigo, que você é o nosso host aí. Eles estão fantasiados aqui de funcionários públicos, mas o Fábio ele é atuante também em rede social, a gente acompanha. O Campestrini tem um quadro no programa, já tem ainda, Campos? Ainda faz lá? Tenho, na Rádio Cruzeiro FM 92,3 Sorocaba, tem um quadro quinzenal chamado Espaço Mobilidade Urbana, onde ao vivo a gente atende as demandas da população de Sorocaba, da região, uma audiência estimada de 2 milhões de pessoas. Então a gente desenvolve esse trabalho de levar um pouco de informação, conhecimento sobre trânsito, mobilidade urbana, comportamento seguro no trânsito para as pessoas de Sorocaba e região. E o Alan é marqueteiro, né? Marqueteiro aqui entre nós. Isso, eu sou profissional de marketing aí, e atuando na gestão pública, Então a gente aqui, eu falo que tem o trio Parada Dura aqui, o trio Mobilidade. Muito bom. Muito bom. Eu quero cumprimentar o Observatório, o Paulo, que a equipe pelo novo espaço, novo ambiente. Eu compus a equipe do Observatório de 2016, 2019 e era lá em Dayatuba. E as novas instalações aqui estão de parabéns, o nível do Observatório, mesmo o trabalho que desenvolve, a importância que tem para a sociedade brasileira. As pessoas às vezes não entendem o que é o Observatório. Mas isso aqui, as pessoas não sabem que aqui é a casa do Maio Amarelo. É aqui onde se desenvolve políticas de segurança viária, políticas para um trânsito melhor, mais ético, mais seguro, cidadão, pegando um pouco do gancho do mote do Paulo Guimarães aqui dos anos passados, Paulo? Então, parabéns pela estrutura aqui, maravilhosa a nova casa, parabéns. E aliás, Rodrigo, eu tava comentando aqui com os meninos, a casa aqui é linda demais, e quem não conhece, Paulo, os observadores tem que vir conhecer. É impressionante, além de ser aconchegante, bem funcional, Eu falei que é o cowork da mobilidade, Isso aí, tá aqui, a gente já falou outras vezes, Aqui tem um espaço para os parceiros, os observadores e tal, e vocês citaram o Maio Amarelo, eu ganhei um presente aqui, Quer falar um pouquinho sobre isso aqui, ó? Paulo, é o seguinte, Nós atuamos em Jundiaí há alguns anos aí na mobilidade de transporte. Mas só um marqueteiro, por favor, você tem que fazer uma audiodescrição do que você está segurando Calma. Calma, a gente vai... A câmera não está ainda, Não é videocast ainda. Nós entendemos a importância do observatório, E aí das campanhas, tanto publicitária quanto das campanhas que são disparadas para fazer nas ruas, para atingir a população em geral. E a gente sabe da importância da educação de trânsito e da prevenção. E aí o prefeito Luiz Fernando Machado, junto com o nosso gestor de mobilidade, que é o Aloysio Queiroz, que é o nosso comandante da pasta, falou em conversa com o grupo, A gente falou quais serão as pessoas que serão homenageadas como amigo do trânsito, E num bate-papo nós temos que homenagear quem? O Observatório, que fomenta isso há muitos anos no Brasil, está fazendo 10 anos, agora em 2023, e a gente sabe da grande importância do Observatório, que vem semeando, as boas práticas de um trânsito seguro. Então, Paulo, eu estou aqui segurando uma placa de homenagem, e vou ler para você. Homenagem à Prefeitura do município de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte, parabeniza o Observatório Nacional de Segurança Viária por ações promovidas para um trânsito seguro e responsável. Assina aqui Aloysio Queiroz, que é o nosso gestor da pasta, e o prefeito Luiz Fernando Machado. E Jundiaí, que faz parte do município Laço Amarelo. Então, mais uma vez aqui, simbolicamente, entregue em suas mãos aqui essa homenagem ao Observatório e a todos que fazem parte, a todo o time, de observadores que compõem no Brasil todo, essa linda
instituição que trabalha com trânsito seguro. Obrigado aí pela homenagem, pelo reconhecimento. É um trabalho de todos nós, né? Eu costumo dizer que o Observatório tem um trabalho em rede. A gente tem uma equipe enxuta, mas uma grande rede, e que a gente se ajuda, a gente tem o mesmo ideal, a mesma causa. Então, muito legal, muito obrigado aqui, fico muito satisfeito e espero ver vocês de novo lá no dia 27, Destaques Maio Amarelo. Estaremos presentes. Lá em Jundiaí foram impactados, estimados 470 mil pessoas por baixo em relação às ações do Maio Amarelo 2023, realizadas pela Prefeitura, juntamente com seus parceiros, né? Um empenho muito grande. Jundiaí está com quantos habitantes? Nós estamos na casa de 470... A gente tem 423 mil, mas é importante ressaltar que, né, Fábio, que Jundiaí é uma cidade que tem uma população flutuante. Nós estamos entre duas metrópoles, né, que é a capital São Paulo e Campinas. E Jundiaí, né, também tem a sua região metropolitana, que compõe outras cidades. Então a gente acredita que circulando pela cidade e pelos dados estatísticos que nós contemos lá, foram impactadas mais de 470 mil pessoas, né? As ações foram diversas no Maio Amarelo, viu, Paulo? Então, assim, a gente... Segunda a segunda, não teve folga. Não teve, né? Em madrugada, viu, Rodrigão? Tem muita ação da Prefeitura que foi cadastrada lá na nossa ferramenta de videoações. Nós fizemos presente, como tinha comentado no bate-papo anterior aqui, né, o Rodrigo com o Paulo, nós fizemos ações nas multinacionais, as principais multinacionais da cidade e do Brasil, que é a FISA Coca-Cola, Ambev, né? Nós fizemos trabalho com a Procter & Gamble, que foi uma parceria conjunta com a Prefeitura de Iloveira, porque a empresa está na divisa dos municípios, então unimos as duas secretarias, né? E a Secretaria de Iloveira e a unidade de Jundiaí, fizemos uma ação com os funcionários. Então, assim, foi muito impactante. Toda a região metropolitana de Jundiaí. Teve o dia D, né, Fábio? Teve o dia D. Shoppings também, todo final de semana no shopping. No shopping, acho que ficou bem legal as fotos, eu vi lá dos totens. E é interessante, porque assim, os comércios de Jundiaí, né, sempre apoiam as causas da prefeitura. E aí, às vezes, os centros comerciais, né, às vezes tem uma certa resistência. E o interessante é que o grupo Multiplan, né, que é proprietário da marca Jundiaí Shopping, abriu as portas, né, juntamente com o shopping tradicional de Jundiaí, que é um Maxi Shopping, que realmente sempre abraçou as nossas causas. E esses dois shoppings esse ano também falaram assim, não, Maio Amarelo aqui dentro. E o superintendente do grupo Multiplan lá do Jundiaí Shopping ficou impressionado como é, né, a aceitação da população dentro do shopping. O que é legal você falar aí, Fábio. Você teve uma experiência bacana lá, né? Se você me permite, eu vou aproveitar agora a sua fala e vou pegar um gancho aqui, Paulo. Porque assim, realmente foi muito bem aceito, né? Os centros comerciais e todas as empresas, os comércios e tal. E aí a gente também dá a oportunidade dessas empresas entenderem também que elas podem participar como empresas Laço Amarelo junto do Observatório, né? Acho que seria uma boa sacada assim, a gente se aproximar um pouco mais lá junto com o Observatório, fazer uma campanha pesada para trazer mais força ainda pro Laço Amarelo aí, pro Maio Amarelo, né? Não, é legal, né? Porque a gente tá falando dessas ações, né? O shopping, as empresas que estão abrindo as portas e tal, mas qual é o papel da prefeitura, né? Qual é o papel do município em toda essa estratégia de segurança viária? Porque a gente tem assim, e acho que eu tenho falado bastante isso, né? O Maio Amarelo, ele trouxe uma oportunidade da gente ver as ações acontecendo em outros setores da sociedade, né? A gente até o Maio Amarelo, até a fundação do movimento Maio Amarelo, a gente tinha as ações concentradas sempre na mão do poder público e principalmente ali na Semana Nacional de Trânsito. Então, assim, na visão de vocês, qual que é o papel das prefeituras, dos municípios para a contribuição para a gente atingir as metas que o Brasil precisa atingir? Como é que vocês enxergam isso? Olha, Paulo, é bem interessante isso que você está falando, porque o Maio Amarelo nasceu de uma iniciativa da sociedade civil, né? E muita gente hoje já não consegue mais enxergar, né? Que é algo da sociedade civil. Por quê? Porque foi uma ação muito bem aceita pelo público geral. E aí a iniciativa pública pegou carona. Por exemplo, Jundiaí tem uma lei instituída do Maio Amarelo, né? Então Jundiaí hoje tem lei que exige que o município faça o Maio Amarelo. Mas respondendo a sua pergunta, é assim, e aí eu vou falar como o Fábio aqui, né, pessoa física, é responsabilidade total e de todos, né? Acredito que assim, o gestor público, ele entendendo que um trânsito seguro vai trazer só vantagem para ele, inclusive vantagem no orçamento,
né? Quando a gente pega que todo acidentado ele vai para a rede pública de saúde e tá ocupando os leitos, e aí a gente pode trazer números aí, acho que o Paulo pode até me ajudar com números. É muito importante pro gestor público que ele vai melhorar a vida do munícipe, ele vai melhorar o orçamento dele, ele vai ter como trazer mais benefício para a comunidade como um todo. Isso a gente está falando de uma única coisa, a gente só está falando de trânsito seguro. E interessante, a sua pergunta, né, Paulo, você fala o que o poder público pode fazer, né? E vamos lá, vamos responder, o que Jundiaí fez? Jundiaí articulou, né, as políticas públicas de segurança viária. O que nós fizemos? Nós preparamos materiais, então qualquer cidadão, desde a pessoa física à pessoa jurídica, teve acesso a materiais, né, de cartazes, faixas, banners, né? Teve oportunidade de receber palestras de pessoas que tenham conhecimento para transmitir sobre o assunto segurança viária, ou seja, o Campestrini foi destacado para fazer palestras, então o Poder Público forneceu, de repente aí o Campestrini forneceu o Fábio para poder fazer palestra. O Fábio, rodou mais que nota de R$1, gente, deu palestra. Só não deve ter rodado mais do que o Paulo. Não, mas você sabe que Jundiaí tem o fã-clube do Paulo lá, viu, Rodrigo? Nós temos a chefe de divisão de educação de trânsito lá, que é a Juliana, que fala, eu fiz pós com o Paulo, e ela é uma excelente profissional. Então nós temos um time... enche sua bola, meu Paulo. Então o nosso time lá, o que acontece? O que a prefeitura proporcionou? Políticas públicas, né, de informações de segurança viária. Então fomentou a articulação com todas as instituições públicas e privadas que fazem parte, porque nós tivemos lá, Rodrigo, um departamento que nós chamamos de UGADS, que tem a casa de passagem. O que é a casa de passagem, Paulo, lá em Jundiaí? É um ambiente onde as pessoas que estão em vulnerabilidade, né, conhecidos como moradores de ruas, precisam de ter uma assistência. Eles promovem lá ações, lá palestras de saúde. E no mês do Maio Amarelo, incluiu lá a segurança viária. Porque nós já tivemos um caso de um atropelamento de um cidadão que estava pedindo esmola no semáforo. Então, isso é segurança viária. Ele precisa da esmola, ele tem que se alimentar, tem que se cuidar. Tudo bem, mas vamos falar da segurança viária. Olha, você tem que olhar a via, tem que ter cuidado. Então, essa secretaria, né, que a gente lá em Jundiaí não chama de secretaria, chamamos de unidade de gestão, em parceria conosco, fez esse trabalho. E o que é interessante lá, nós não fazemos nada sozinho. Nós sempre deixamos bem claro, né? Nós temos parceria com a CCR Autoban, que cuida da rodovia Anhanguera-Bandeirantes, que corta a nossa rodovia, a nossa cidade. Nós temos parceria com a B Colinas, que é a rodovia Dom Gabriel, que vai de Jundiaí, né, passa por Cabriúva, vai até Itu, né? Nós temos parceria com a Rota das Bandeiras, que é outra concessionária que toma conta da João Cerezer, da Constâncio Sintra, que são rodovias que estão na nossa cidade. Então são instituições privadas que fazem parceria conosco, né, com um único objetivo de trazer segurança viária. Outra situação, esse ano a gente tivemos a participação maciça do SAMU. Né? O SAMU 192 é uma política pública de APH no Brasil que esteve conosco nas campanhas do Maio Amarelo. Corpo de Bombeiros de Jundiaí, né? Que nós temos lá o 19º Grupamento de Bombeiros, comandado atualmente pelo Major Muniz, que apoiou em 100% as nossas ações. Nós temos 2 batalhões de polícias de área, que é o 49 e o 11, e os coronéis, os comandantes apoiaram. A gente teve que fazer blitz dupla, né, Campestrini? Né? Sim. Todos os dias, praticamente, e né? outra coisa, um apoio fundamental também que se somou foram o CPTran, né? Teve lá em Jundiaí por 2 ocasiões. Bem lembrado. Jundiaí tem CPTran? Não, olha só que interessante. O CPTran de São Paulo. O Comando de Policiamento de Trânsito do Estado de São Paulo, o CPTran, se deslocou para Jundiaí e fez 2 operações. E vou falar uma coisa para você, Paulo. Olha, não foi brinquedo. Eles têm muita experiência, são profissionais qualificadíssimos, sabe? Nos inspiraram muito. Então, assim, houve muito educação de trânsito, mas também houve fiscalização, houve apreensão de veículos irregulares. E até é importante tratar esse tema, né? Porque as pessoas acham que a fiscalização ela quer para tomar dinheiro do cidadão. Pelo contrário, o que foi o foco principal foram ações com vistas a veículos em mau estado de conservação, aquilo que colocava a vida em risco das pessoas. E em uma operação que começou às 10h30 da manhã e foi até 1h20 da tarde, 53 motocicletas removidas por mau estado de conservação. Mau estado de conservação. Não é nem por documentação. Documentação, pouquíssimos casos, mas o que foi removido ao pátio efetivamente em função de mau estado. E a gente estava acompanhando os trabalhos dos policiais e realmente pneu em mau estado de conservação, espelho retrovisor irregular. Aí a pessoa coloca ali pensando na estética do veículo, né? E ela se esquece do ponto de vista da segurança. E aí que essa importância do trabalho ser desenvolvido nas ações. E eu estou vendo o Campestrini falar que o Campestrini tem uma outra
uma outra vertente aí, que é o Campestrini como é que você chama? O motolover? Né? Como é que é? Sou motociclista, eu sou praticante, motociclista praticante. Mototerapia. Eu sou adepto da mototerapia. E assim, e a gente vê. É muito importante essa conscientização das pessoas, o trabalho do Maio Amarelo, né? Falando dessa questão de. As pessoas pensam o trânsito como multa e como congestionamento. Elas não têm aquela percepção do risco envolvido quando ele transita com uma motocicleta, com um pneu careca, com um espelho irregular, tamanho menor. Né? E a gente ouvia a revolta das pessoas: vai multar, vocês querem tomar dinheiro, eu pago meus impostos. E muito sabiamente alguns polícias falam: justamente, estamos honrando seus impostos, preservando sua vida, preservando os recursos públicos, porque cada vítima de sinistro de trânsito acaba onerando o poder público, a sociedade, um leito hospitalar que poderia estar sendo ocupado por uma pessoa que precisa por questão de saúde. A famosa falta de percepção de risco, né? Sim, a famosa falta de percepção. Olha, Rodrigo, mas assim, pegando esse gancho, Paulo, dessa sua pergunta, então Jundiaí, ela apoia as ações, ela fomenta, ela articula, ela cria situações para que a educação de trânsito, a mensagem de educação de trânsito e um trânsito seguro chegue para a população. Então, aproveitando esse convite, né, acredito que essa gravação vai chegar a muitas pessoas. E a gente gostaria que chegasse nos ouvidos dos vereadores e dos prefeitos de municípios que não fazem parte do município Laço Amarelo, para saber a importância, né, Paulo? Você sabe melhor do que eu sou um aprendiz aqui, né, na área de trânsito, mas nós sabemos que uma vítima internada em estado grave no hospital pode custar até R$1 milhão aos cofres públicos. Né? Então, quando a gente começa a analisar, né, esses dados, né, existem várias instituições no Brasil que conseguem dar essas informações mais precisas, né, da forma que eu estou falando aqui agora, mas a importância é que se a prefeitura de vários municípios, seja ela pequenininha, né, lá com 10, 15 mil habitantes, e seja ela com 500, 600, 700, 800 mil habitantes, que está no Brasil todo, né? Que o Brasil nosso país é muito rico, né? E tem várias cidades importantes, mas mais importante que cidades, que estado e que a federação são as vidas. E se o município faz adesão à cidade Laço Amarelo, essa mensagem para salvar vidas vai chegar lá para o seu município. Eu queria falar, nós estamos tendo conexidades lá em Jundiaí, né? Até nessa semana, e a gente está cuidando lá. Ficamos ontem no stand na parte da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte. E vários vereadores participaram, foram até o nosso stand e quando viram o Jardim da Mobilidade que está sendo implantado em Jundiaí, ficaram assim impressionados, né, com a qualidade daquilo que está sendo colocado e falam: nossa, meu desejo é colocar um desses na minha cidade. Então a gente incentiva, sim, faça. Né, o Jardim da Mobilidade, o que é? Explica para gente. Esse é um espaço vivencial de trânsito que está sendo implantado em Jundiaí, numa área de 3.600 metros quadrados, né, dentro do Mundo das Crianças, que é um dos principais parques lá de Jundiaí. Né, e assim, ali tem toda uma estrutura física voltada a ensinar para a criança até 12 anos o que é ser um pedestre, o que é ser um ciclista, o que é ser um usuário de transporte coletivo, porque apesar dele ser o Jardim da Mobilidade e ter vias, o foco vai ser no usuário da via de forma ampla, não só focado no condutor do automóvel. Né? Então, a sinalização toda implantada dentro do conceito do Urban 95, né? Jundiaí é a cidade das crianças, ela também faz parte da rede da Urban 95, então toda a sinalização vai ser mais baixa, que a criança perceba na sua altura como que funciona o sistema de sinalização. Então ali vai ser o espaço para trabalhar os conceitos de uma mobilidade urbana segura, responsável, e a gente espera, né, ano que vem que o nosso Maio Amarelo esteja lá, né? Vai ser... Olha, na verdade, o Campestrini e Rodrigo, o Paulo está devendo inúmeras visitas lá em Jundiaí, né? Como eu disse lá... Obrigado, porque normalmente nos podcasts aqui o Paulo me cobra e cobra o Pedro. Mas deixa com nós, Pedrão, porque aqui, olha, eu vou cobrar. Porque, Paulo, na verdade é o seguinte, nós fomos muito bem acolhidos por você há um tempo atrás aqui na cidade de São José, num evento que teve aqui sobre mobilidade, e as pessoas acabam tendo como referência as pessoas que realmente fazem um trabalho diferenciado. E aqui é sem demagogia, Paulo. E o Fábio me conhece muito bem, né? A conversa não faz curva não, o papo é reto. Então, se tem uma coisa que o Alan sabe fazer é ir direto ao ponto. Falar na cara. Tá me cobrando aqui. Estou cobrando porque nós vamos. Esse Jardim da Mobilidade é algo inédito praticamente no país. Existem outras escolas minis com espaços complementando, com pintura, né, complementando aqui o que o Campestrini trouxe, né? O espaço que a gente está criando lá do Jardim da Mobilidade
Então, ele foi pensado como uma cidade miniatura. Ele apresenta um viário num tamanho para as crianças. Todos os equipamentos, como o Campestrini falou, ele é em menor escala, uma escala mais reduzida, uma escala reduzida. E ali a gente está treinando não a criança ser um condutor, porque isso a gente sabe que tem foco já, né? A gente está ensinando a criança a como ser, como interagir com todos os modais que ela vai encontrar na cidade. Então ela vai realmente aprender a conduzir como pedestre, a conduzir com a bicicleta, que é o transporte que a gente está focando hoje na cidade, né? Jundiaí também vem pegando pesada na bicicleta. Ela vai aprender a como andar no transporte coletivo. E é esse negócio que a gente está trazendo, que o Alan disse que é inédito, porque não existe nenhuma, pelo menos nas nossas pesquisas, uma infraestrutura no Brasil dedicada a isso. Geralmente o que o pessoal faz? O pessoal pega um espaço, sinaliza esse espaço e usa, então faz uma adaptação, né? E a gente não, a gente está criando uma infraestrutura realmente de cidade. E essa infraestrutura, né, Fábio, ela está no Parque Mundo das Crianças. O que é? É um parque, né, que tem o conceito de escola sem paredes. Então lá é um ambiente onde as pessoas, né, as escolas municipais, né, os alunos vão para lá. Então é uma escola sem paredes. E aproveitando isso, vai ter o espaço do Jardim do Trânsito. Por que Jardim do Trânsito? Né? É Jardim da Mobilidade, que era, a gente tinha com o nome Jardim do Trânsito e virou Jardim da Mobilidade. Por que Jardim da Mobilidade? Por tratar todos os modais e jardim, porque o jardim tem o jardineiro, aqueles que cuidam das flores. E as nossas crianças serão cuidadas, preparadas, né, para florescer na mobilidade aí no dia a dia. Legal, gostei do conceito, hein? Gostei do conceito. Um local muito agradável, vale a visita, né, seu Paulo Guimarães? Por isso que eu tô te cobrando, Paulo, é pra ir lá na inauguração. Só voltou você, Fábio. Cobrança geral, cobra também, vai, Fábio, só pra ficar de fora. Ô Paulo, só faltou você, cara. Você precisa... Então vamos assumir o compromisso aqui. A gente vai passar a data certinha da inauguração, que a gente inaugura ainda esse ano, se tudo correr bem. Boa. E aí o Paulo tá assumindo o compromisso aqui ao vivo de estar lá. Pedrão, Rodrigo, né? Ó, e eu vou falar uma coisa, esse negócio de compromisso público é importante. A gente falou do município Laço Amarelo. E o que acontece quando um município adere? É lógico, o observatório começa a dar esse apoio, fornecer os conteúdos e tal, aquela coisa toda. Mas mais do que isso, quando o município assina a adesão ao programa Laço Amarelo, ele está se comprometendo publicamente e dizendo para a sociedade que a pauta segurança no trânsito é importante para aquela cidade. E quando a gente assume compromisso público, a gente fica, eu vou usar uma palavra que talvez não seja a mais correta, mas a gente fica constrangido, né? Vai ter que entregar. Então vou ter que ir lá. Agora eu acabei de assumir o compromisso público, vou ter que ir lá em Jundiaí. E eu vou contar uma história para vocês de Jundiaí. Talvez vocês já saibam, né? Vocês falaram da Ju, queria mandar um beijo, um abraço lá pra Ju. Olha aí, Ju, lembrou de você, tá vendo, parceira? Não, esses dias teve alguma coisa, acho que foi uma preparação do Maio Amarelo, mandou um e-mail assim, né? Aí veio lá o e-mail de Jundiaí, Juliana, eu falei, nossa, Juliana, Juliana, você é a Ju? Eu respondi pra ela, mas por que é interessante, por que a gente se conhece já há bastante tempo? Acho que todo mundo conhece uma iniciativa do governo federal, que aconteceu a partir do Ministério da Saúde, chamado Projeto Vida no Trânsito. Foi naquela época da pegada, do primeiro ciclo da década, né? E o Brasil implementou em todas as capitais o Projeto Vida no Trânsito, depois ampliou para algumas outras cidades. Mas o embrião do Projeto Vida no Trânsito, né, não sei se vocês sabem dessa história, mas ele partiu de 3 cidades brasileiras, 2 delas, São José dos Campos e Jundiaí. Então o que aconteceu? A gente tem uma entidade internacional, o GRSP, que é a Global Road Safety Partnership, que faz trabalhos sociais, né, na área de segurança no trânsito, e olharam para o Brasil, estava naquela discussão do relatório global, isso foi mais ou menos em 2010, não, foi até antes, porque o relatório global saiu em 2005, e aí a comunidade internacional começou a se mexer a partir da OMS. E aí o Brasil estava lá, né? Sempre figuramos naquele ranking horroroso que a gente participa, ranking glória das mortes e tal. E aí falou, pô, precisamos dar uma ajuda para o Brasil, né? Isso veio lá da comunidade internacional. E aí foi instituída uma proposta de metodologia para ser aplicada nas cidades brasileiras, e eles precisavam de cidades laboratório. Então foi escolhida a cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, como representante de cidades até 250 mil habitantes, Jundiaí 250 a 500 e São José dos Campos acima de 500 mil habitantes.
qual que era o teste, qual que era o laboratório? Saber se a metodologia ela funcionava para todos os tipos de cidade. Então, cidade pequena, cidade média, cidade grande. E deu super certo. Tanto que a base do projeto Vida no Trânsito, a metodologia, onde você tem ali a formação de parcerias, a parte de estrutura de dados, estruturação de programas, aí você vincular os projetos e ações a esses programas, os indicadores intermediários, indicadores finais, repactuação, revisão, tudo isso veio dessa metodologia que a gente rodou, acho que por 2 ou 3 anos nas cidades. E inclusive o resultado final dessa metodologia, aí sim, em 2009, foi que naquela primeira reunião, né, eu gosto de falar que é a reunião de nome grande, né? Porque foi a primeira reunião global, interministerial, de alto nível sobre segurança viária. Foi um grande gigantesco o nome. Mas lá, São José dos Campos, aí das 3 cidades, São José foi a que teve a maior redução nos índices de mortes no trânsito, e São José dividiu com o GRSP um prêmio em 2009, que foi lá em Moscou, né, naquela primeira reunião que aconteceu, que foi um prêmio chamado Prince Michael of Kent Road Safety Awards, que é um prêmio oferecido pela coroa britânica para ações mundiais. E foi a primeira vez que uma instituição pública recebeu esse reconhecimento mundial. Muito bom. Então, hein? é uma história. E aí a Ju e a Ana Paula, não sei se a Ana Paula tá lá. A Ju e a Ana Paula, que eram os pontos focais, né, as coordenadoras desse projeto lá naquela época. As duas estão lá. Posteriormente, esse projeto surgiu em Sorocaba, fazia parte da equipe lá também. A gente trabalhou muito junto essa questão da redução de número de sinistros de trânsito na cidade, e essa metodologia dá resultado, de fato, né? Então você começa a trabalhar os indicadores, começa a trabalhar os fatores de riscos envolvidos no sinistro de trânsito, você começa a colher o resultado, né? E quem trabalha na área de trânsito obrigatoriamente tem que ter dados, né? Tem que trabalhar as informações, saber como funciona tudo isso, para que você possa até mesmo prestar contas à sociedade dos investimentos que são realizados. Quando você coloca um radar numa via, não é para arrecadar, como todo mundo falar, é para tomar dinheiro. Não existe a indústria da multa, né? O nosso amigo Horácio Figueira já falou mais uma vez, né? Para cada multa lavrada, 10 mil passam incólumes na cidade de São Paulo. Então, se a gente extrapolar para o país, quantas mil vidas acabam sendo desperdiçadas, que se uma fiscalização mais eficaz poderia ser realizada? E o dado é a base, a metodologia ela fala isso, né? O dado é a base. Se você sai fazendo um monte de coisa, colocando dinheiro, é lógico, toda ação é bem-vinda, mas quando você faz uma ação focada e fundamentada é muito melhor. E aí eu quero chamar o Pedro para a conversa, porque o Pedro tá bem quietão aqui, mas Pedro, tá fácil conseguir dado no Brasil, porque a gente tem um desafio aqui, né? Não sei se vocês sabem, a gente está estruturando aqui o MobiLab. E acho que qual que é o desafio aí, Pedro? Como é que tá de dados aí, disponibilidade de dados? Acho que o maior desafio brasileiro atualmente são os dados a nível municipal. Sim. Então, conseguir coletar todos eles, mais de 5 mil municípios, padronizar. E quando a gente olha para o cenário municipal, existem municípios muito diferentes no Brasil. Então, a gente tem aí Jundiaí, São José dos Campos, que tem nível de coleta melhor, mais indicadores, maior infraestrutura. E tem municípios com abaixo de 20 mil habitantes, 10 mil habitantes, que não tem muita cultura e aí muitas vezes não estão nem integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. E é importante isso, né, Pedro? Porque se eu não sei onde estou, né, não sei para onde eu vou. E os dados são importantes para isso, né, para te dar um norte, né? Gancho, assim, no outro trabalho que eu desenvolvo, estou presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB Sorocaba. Também, às vezes, a gente é questionado por alguns colegas referente a sinistro de trânsito. E você vê que os nossos números, se você pegar de fato, eles são menores do que o real. Porque você pega muito sinistro de trânsito que não tem vítima e acabou não fazendo boletim de ocorrência. Tendo material, acaba acionando seguradora para fazer o reembolso do prejuízo causado, tudo mais, gera um processo judicial, mas você vai olhar para entender a dinâmica daquele sinistro, não tem um boletim de ocorrência para informar. Então, além aquilo que a gente trabalha, né? Lembra que a gente falava lá atrás, em 2011, que os dados oficiais apontavam 45 mil óbitos, mas há quem diga que poderia chegar perto de 100 mil. Eu não duvido muito, porque é muito E assim, a subnotificação, depois que foi implementado o boletim eletrônico, e antigamente, quando a gente começou a desenvolver metodologia, eu vou falar acidente para turma entender, né? Mas, o sinistro é um acidente, né? Leia-se sinistro, assim. Mas a gente registrava até os 100 vítimas, né? E a gente tinha dentro da metodologia 5 classificações diferentes de acidente, de vítimas, né? A gente tinha o sem vítima, o com vítima leve, que era aquele que tinha algum tipo de ferimento, mas não ficava internado por tempo superior a 24 horas, o vítima grave, que é aquele tempo de internação superior a 24 horas, o fatal no local,
e o fatal até 30 dias, que você faz o acompanhamento dessa vítima aí pelos 30 dias. Quando você tira, hoje, e a gente não tem, né, Pedro? Porque o acidente sem vítima não contabiliza. E assim, tem uma discussão também mais atual que se existe essa questão do sem vítima. Porque tem pessoas que estão transformando isso para envolvido. Às vezes um envolvido que é interessante, né, Pedro? Você fala isso, né? Envolvido sem lesão? Interessante. Ele é uma vítima também desse sinistro. Você sabe que... Mesmo que ele não tenha lesão. Boa. Eu gostei disso aí. Você sabe que eu participei, Paulo, de uma palestra de um médico da área de APH. E eles estavam usando o exemplo de Israel. Agora, se não é verdade, né, que quem tiver conhecimento e ouvir esse podcast possa nos esclarecer, né? Mas diz que, por exemplo, em Israel, a pessoa que observa algo grave, lá tem muito atentado terrorista. As pessoas que observam também é contabilizado como vítima, porque pode ser o trauma psicológico. E você para pensar, Paulo tem muita razão nisso, né? De repente, quantas pessoas está passando? Você já percebeu que, né, tem um sinistro, né, o acidente de trânsito, né, Fabião? E aí o pessoal brasileiro tem aquele costume de reduzir a velocidade de olhar. Quantas pessoas ali foram impactadas por aquele acidente e levam trauma de ver a situação? Então você percebe que a gente é muito pobre, né, em dados para a gente poder fazer os nossos trabalhos, né, mais eficazes e eficientes na educação de trânsito. E aí, Paulo, Pedro, Rodrigo, eu queria trazer uma experiência de campo aqui para falar de dados. Né? Eu faço muito atendimento onde a população chama a unidade de gestão para mostrar que ali tem um problema, que ali tá muito perigoso o trânsito, o pessoal tá correndo demais, tá causando muito acidente e vai causar morte. E eu escuto muito assim: vocês vão esperar alguém morrer para poder colocar, fazer alguma coisa, trazer uma solução para cá? E eu faço isso muito, eu faço isso praticamente todo dia. Eu vou a campo e eu encontro essa situação. E aí o que acontece? Quando você vai buscar os dados, a gente não tem dados. E o que o Alan falou é verdade. Se você não sabe onde você está, você não sabe para onde você tem que ir, ou para onde você quer ir, né? E os dados é importante. E eu falo isso para os munícipes, eu falo para o pessoal. Às vezes a rua é estritamente residencial, então quem está andando por ali, quem está circulando por ali, são os moradores, são seus vizinhos. Vamos conversar com os vizinhos. Olha, meu filho brinca por aqui, meu filho caminha por aqui, meu pai é idoso, você, seus filhos, vamos fazer um trânsito mais seguro. E aí, Paulo, o ponto-chave é o seguinte: mas eu não quero incomodar meu vizinho, eu não quero ter atrito. E aí vem o lance da responsabilidade. Gente, todos nós somos responsáveis por um trânsito seguro. Inclusive por chamar a atenção dos outros. Mas você tocou num ponto interessante, porque assim, a gente discutiu muito, quando eu participei das discussões do Manual de Semafórica. E a gente discutia muito isso, né? Porque o critério antigo para a implantação de sinalização semafórica levava em consideração a ocorrência. E a gente brincava, era assim, né? Tá precisando fazer uma intervenção aqui. Mas peraí, não morreu ninguém ainda. E a gente vendo ali o local de risco, mas o critério para a implantação de um semáforo determinava que tinha que ter a ocorrência. Então assim, agora morreu um ontem, agora pode pôr o semáforo. E não dá para ser assim. E a ideia, na metodologia que deu base para o PVT, era a gente chegar num nível de monitoramento, né, de local de risco, mas de quase acidente, porque você vinha lá nessas 5 classificações, aí você começava a juntar, a população pedindo lombada. Aí o técnico vai lá, eu sempre uso esse exemplo, né, o cara tá pedindo lombada lá, um 56 da vida lá, que é lombada. Aí o técnico vai lá, às 3 da tarde, numa quarta-feira, né, que tá o cachorro deitado no meio da rua, de tão baixo que tá o fluxo, e olha e fala: não, aqui não precisa. Então falta ele ir lá e conversar com a pessoa que está pedindo, porque a pessoa que é leiga, né, não nós que somos técnicos, a pessoa que é leiga, ela não sabe exatamente o dispositivo, ela está pedindo a lombada porque ela está enxergando o risco ali e que alguma coisa precisa ser feita. Mas não necessariamente, aí a gente nega, fala: não, ali não cabe lombada. E morre ali o atendimento, e não pode, né? O papel do poder público, né, principalmente a prefeitura que está junto do cidadão lá. E a gente tem encontrado assim, uma certa resistência na legislação também, que em alguns pontos ela tem retroagido, né? A 798, em relação à questão dos radares portáteis, a gente vem brigando isso em outros fóruns, nos fóruns secretários, fórum nacional, já conversando várias vezes com as autoridades de Brasília, que precisa rever, porque é um contrassenso você ter a Organização Mundial de Saúde, a Pan-Americana de Saúde, outras instituições sugerindo que no ambiente urbano o limite de velocidade seja 50 km por hora no máximo,
e o equipamento portátil só se utilizar acima de 60 km por hora. Então, assim, tem cidades que a gente conhece por aí que regulamentaram o limite de velocidade em 50, utilizavam o equipamento portátil de forma aleatória nas suas vias para tentar incentivar o respeito e tiveram que ou aumentar o limite de velocidade ou parar de fiscalizar porque não tem mais o dispositivo legal que permita isso, né? Então, é um retrocesso que, aos olhos de alguns, soa como maravilhoso, porque não vou ser autuado, mas a conta na segurança viária a gente acaba pagando e tendo que responder. Olha só, você acabou de me dar uma ideia, ô Campos, porque, Pedro, eu tô pensando aqui, porque essa restrição veio por meio de uma resolução. Sim, é 798/2020. Tô aqui com o advogado, vou abusar aqui que é uma norma infralegal, não é isso? Sim, mas é que está dentro das competências do CONTRAN regulamentar. Mas assim, é uma decisão do CONTRAN, a gente não precisa passar por um projeto de lei. Tô te perguntando isso porque a gente está participando aqui, vou pedir pro Pedro falar um pouco sobre isso. A gente está participando de uma ação de advocacy, né? Então o que é o advocacy, para as pessoas entenderem? É a gente influenciar as autoridades públicas na modificação ou construção de leis em prol do trânsito seguro. E aí a gente está participando de uma ação de advocacy para um... Já está protocolado, PL, não está, Pedro? Já foi protocolado. Explica um pouquinho aí dessa ação que a gente está participando. Então, esse projeto de lei ele visa modificar dois artigos ali, ou 2 itens do Código de Trânsito Brasileiro, que são os limites de velocidade por hierarquia da via. Então, reduzir o limite de velocidade das vias, eu acho que está como trânsito rápido, não lembro como está no código. Via local, arterial, via trânsito rápido. Diminuir as de trânsito rápido para 60 por hora em ambiente urbano e as arteriais para 50 por hora em ambiente urbano. E outro aspecto também é liberar a fiscalização por velocidade média. Então, radares de 2 pontos. Sim, essa velocidade média, São Paulo chegou a testar isso em 2017, 2018, né? Até acabou parando, porque como não gerava penalidade, o pessoal foi em 6 meses, mais de 1 milhão de notificações foram encaminhadas. Aí é importante também destacar o quanto que as pessoas falam, né? Precisa educar. A ação educativa resultou que ninguém respeitava, né? Então a gente tem o mundo ideal e o mundo que a gente tem efetivamente nas vias públicas, né? o real. Então, assim, é isso que a gente fala. De fato, tem que ter o papel de educação? Tem. Mas o de fiscalização também tem que ser exercido, porque você só educar sem fiscalizar, infelizmente, ainda não surte resultado no país. Por que eu falei que você está me dando uma ideia? Porque, de repente, Pedro, a gente pode sugerir para o grupo uma ação mais imediata. Porque a gente já tem toda o PL fundamentado, né, com os parâmetros técnicos, todo o embasamento, mas eu acho que a gente pode sugerir uma ação mais rápida, que é via Conselho Nacional de Trânsito, reverter isso, porque a gente tentou, né? Eu estava ainda lá no Fórum Nacional, a ABTrans também chegou a fazer documentação, inclusive minutas de alteração da resolução foram encaminhadas à época ao Ministério da Infraestrutura, né, que era a pasta responsável pelo Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, e ele ficou de avaliar e a gente não teve retorno. A resolução continua até hoje em vigor. Eu acho que a velocidade é um dos principais fatores de risco, é o que a gente mais ouve de reclamação da sociedade, e essa limitação imposta ao uso dos equipamentos portáteis vai contra o critério de você ter um trânsito mais seguro, né? Já adorei a visita de vocês, já recebeu uma homenagem, já recebeu cobrança, teve de tudo um compromisso aqui, e aí essa é uma ação importante, isso aí é legal, hein, Pedro? Vamos pautar isso com o grupo. Eu acho que dá para pegar esse episódio aqui, Paulo, colocar lá no Observatório Academy. Uma aula, verdade, né? Uma aula, verdade. Mas muito bom. Mas eu falo que é legal, essa iniciativa de vocês aqui é muito importante, porque eu estava conversando com alguns profissionais do trânsito nesses últimos dias aí, visita outras cidades que eu tive, e o pessoal fala muito que falta um espaço para que os técnicos possam falar, trocar as ideias de fato em relação àquilo que os aflige em suas cidades. O papel que o Fórum Paulista exerce muito bem aqui no estado de São Paulo, Fórum Nacional também, mas há certas limitações, porque tem uma pauta corrida, precisa, né? Às vezes a questão do transporte coletivo acaba se impondo. Então, você ter um espaço como esse aqui, pela estrutura do observatório, colocando técnicos para falar e levando essa informação a nível nacional, é muito bom para compartilhar conhecimento. E por falar em espaço, eu já estava esquecendo de fazer a minha cobrança semanal. Ei, chegou, Rodrigo. Quem que está sempre devendo, né? Peraí, pessoal, vou no banheiro rapidinho. A gente vai ter um espaço como esse no site do Observatório, que é a nossa área de membros. Essa é a cobrança, a área de membros, que precisa ser estruturada lá no nosso site.
Mas a ideia é que a gente tenha lá no site do Observatório um fórum, né, técnico baseado nos pilares do Penatrans, para a gente poder proporcionar esse tipo de ambiente de discussão. E aí eu quero saber do prazo, Rodrigo. Então, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui? Em breve. Em breve. Em breve. Hã? Começando, é assim que fala, não? No próximo episódio do 007, né? Assim. Mas o Campestrini é legal porque o Observa aí é mais um espaço para a rede do Observatório. Sim. Então, a gente tem aqui esse podcast também, justamente para recebê-los, enfim, receber todos que fazem parte da rede, que possam participar, não só ouvir, mas que possam participar de fato, assim como vocês estão fazendo aqui hoje. Parabéns. Valeu. Vamos virar a chave um pouco aqui, trazer um pouco da agenda do Observatório para os próximos dias. Queria que o Paulo trouxesse um pouco do Stax e do Enoch, falasse um pouquinho rapidamente aí dos dois. Bom, a gente tem, né? Estamos com inscrições abertas ainda. Tá ainda? Está ainda. Não fechou? Pessoal, Não. corre para fazer a inscrição, porque o número de inscrições já superou a capacidade do auditório. Já passaram de 450 inscrições. A gente está com uma folguinha aí, tá deixando um pouquinho mais, porque tem gente que acaba fazendo inscrição e não vai e tal, mas expectativa de lotação total lá no evento. A gente vai ser legal porque a gente vai fazer uma retrospectiva dos 10 anos de Maio Amarelo. A gente tem ali uma parte de destaques das ações, então são 6 categorias de ações, então são vários destaques que a gente vai tentar, porque só de inscrição na plataforma foram quase 3 mil, né, Rodrigo? Quase 3 mil. Quase 3 mil ações inscritas na plataforma, fora todo o trabalho de garimpagem que a gente fez aí, é incontável. Hoje nós recebemos uma ligação aqui, né, Paulo, de uma transportadora, né, de uma representante de uma transportadora, perguntando onde que ela conseguia cadastrar as ações. Nossa Senhora. Mas legal. Mas é meio assim, o que eu orientei. Ótimo. Ótimo. E eles fizeram, na verdade, uma campanha durante todo o mês. O que eles fizeram? Eles esperaram encerrar o mês de maio e produziram um vídeo com todas as ações que foram feitas, mas eles só concluíram o vídeo agora. Eu falei, não, beleza, a ferramenta de ações ela, né, estava aberta até o dia 5, conforme, né, a gente já tinha divulgado antes, mas pode postar, pode encaminhar pra gente, marca o Observatório nas redes que a gente compartilha. Laço Amarelo, não? Não sei. Então, porque é o seguinte, o spoiler do que a gente vai talvez falar lá no Destaques ou em função do Destaques. A gente vai usar a ferramenta de envios de ações do Maio Amarelo, e a partir do evento Destaques Maio Amarelo, a gente vai fazer o mesmo estímulo para a nossa rede Laço Amarelo. Então as entidades, os municípios, né, e as empresas que são Laço Amarelo, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez. A gente vai deixar aberta a ferramenta para que a nossa rede Laço Amarelo continue inserindo ações, porque em setembro a gente quer fazer na Semana Nacional de Trânsito, em função ali da Semana Nacional de Trânsito, também um evento de reconhecimento da nossa rede Laço Amarelo. Então esse acho que é o spoiler do dia. Eu acho que é justamente isso. Para justamente estimular, para que não se concentre só em maio, para que a gente continue avançando. Mas você sabe que você tocou num ponto muito importante, Paulo. A própria população fala para nós, olha, não fica só em maio, isso tem que ser o ano todo. E porque o motorista aqui que faz tudo correto, né, que é do bem, vamos falar assim, motorista do bem, motociclista do bem, ele gosta da ação. Eu abordei um motociclista, né, junto com a polícia militar, né, a polícia militar abordou, fez a averiguação do motociclista, e ele tava lá com a mochilinha do iFood. E aí, tudo ok, moto impecável, sabe, pô, entregador correto. Aí o policial, pode abordar ele agora para educação de trânsito. Aí ele olhou para mim e falou assim, moço, parabéns pela ação, porque sabe o que acontece? Quando vocês fazem esse tipo de trabalho, você separa o joio do trigo. Isso é importante para nós que trabalhamos corretamente. Então, com essa mensagem dele na época, o Paulo, o que nós fizemos? Na reunião da RMJ lá em Jundiaí, nós convidamos, né, as nossas cidades vizinhas a aderir ao programa Cidade Laço Amarelo. E eu acho que é legal, de repente, né, uma sugestão, se já não está no radar de vocês, as cidades promoverem para que as empresas sejam empresa Laço Amarelo. Não, isso é muito legal. Isso é muito legal, a gente ampliar a rede, né, como eu disse, a gente amplia os compromissos públicos e tem uma participação muito especial, inclusive na promoção do programa Laço Amarelo, que são dos observadores certificados. Eu sei que o Fábio você que o Campestrini Alan, você é. Tô esperando seu convite. Não é possível que eu tenha aqui um cara sentado travestido de agente aqui, falando com todo esse discurso, atuando e não é observador ainda. Bom,
A dica é o seguinte, até quando tá aberta? Até amanhã. Até amanhã? Então você tem... Farei minha inscrição agora aqui, ó. Gostei. Você tem compromisso público, hein? Compromisso afirmado. Legal, porque o que a gente vai ter? Então, pegar o seu exemplo. Se você vai fazer a sua inscrição e assumir o compromisso, vai ter que fazer agora, né? Claro! A gente vai ter o ENOC, que é o Encontro Nacional de Observadores Certificados, que é na sequência do Destaques Maio Amarelo. E a gente, esse ano, como não aconteceram nos anos anteriores por conta da pandemia, então o que a gente está fazendo? Para aqueles que vão fazer parte da turma 10, que é uma turma também comemorativa, né, de observadores certificados, já vai poder participar do ENOC, que é um evento exclusivo para observadores certificados, que a gente vai fazer. Você da turma 10, cara, pegou essa, Fabião? Turma 10, turma comemorativa. Tá saindo na frente, eu sou da turma 8. O Campos é turma 1? Turma 1. Eu sou da turma 0. Você é turma 0, eu sou turma 1. Acho que é meio, porque ele tava no começo, né? Tava no começo. O Campo, ele fazia a parte de ensinação viária, né, pra época da Arca de Noé. Tranquilo. Mas aí Bom, vamos manter isso. Sem ofensa. Mas o que vai acontecer lá no ENOC? O ENOC é um momento não deixa de ser uma mobilização, a gente reforçar os laços do grupo, mas também um processo de capacitação. Então a gente começa o encontro. Então, dia 27 à noite a gente tem destaques, dia 28 a gente tem um dia inteiro de ENOC. A gente começa com o painel do observatório. Então a ideia é a gente abrir o observatório e mostrar para os observadores como é o observatório por dentro, falar um pouco dos projetos que a gente tem desenvolvido, os projetos prioritários, e como é que os nossos observadores participam desses projetos. Depois a gente tem um painel que é um pouco mais técnico, que vai ser tocado aí pelo Pedro e pelo professor Tiago Bastos, que é membro do Conselho Deliberativo do Observatório, é o nosso grande parceiro aí em estudos e pesquisas. Vamos falar um pouco sobre Penatrans, que é o nosso grande plano nacional de segurança no trânsito. Depois, na parte da tarde, a gente tem um painel que vai falar sobre estruturação de projetos sociais pelo trânsito seguro. Então, o que é isso? A gente viu muitos nossos observadores tentando se mobilizar, com muita força de vontade, mas às vezes sem uma técnica, uma metodologia para poder pegar uma ação pontual. Por exemplo, uma caminhada para o Maio Amarelo. Como é que você promove uma caminhada? Como é que você monta um projeto de uma caminhada e vai capturar parceiros, vai capturar recursos, depois você executa, depois você comunica e depois você presta contas. Então, esse ciclozinho, essa metodologia a gente vai apresentar, e depois a gente tem um outro painel que vai falar sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Então a gente está trazendo o Renato Alamar, acho que era legal até a gente divulgar isso, coaching hoje, mas vem aí do mercado já há bastante tempo, um cara super conceituado, que vai falar sobre desenvolvimento pessoal e profissional, e a gente tem um momento depois no final, que é a palavra aberta aos observadores, Aí a gente vai receber as contribuições da nossa rede para melhorar as atividades do observatório, e a gente encerra aí com uma confraternização. No dia seguinte, a gente tem uma atividade complementar, que vai ser uma visita técnica a São José dos Campos. Então aqui a gente vai conhecer a Secretaria de Mobilidade de São José, os projetos de mobilidade da cidade. A gente vai conhecer a Linha Verde, que é o corredor de transporte público de massa 100% elétrico. Depois a gente conhece intervenções na região central, de ruas completas, e o sistema inteligente de estacionamento rotativo. Depois a gente vem para o Parque Tecnológico, conhecer o parque, conhecer o CSI, que vocês estiveram lá agora há pouco, conhecer o observatório, e a gente finaliza essa visita no Copom, que é o comando de policiamento da Polícia Militar, que controla aqui todas as ocorrências do Vale. Acho que é isso. Está tudo pronto, Rodrigo? Tudo certinho? É isso, está tudo certo, Paulo. Então, só para confirmar aqui, dia 27, então, destaques, as inscrições estão abertas, se encerrarão provavelmente até o fim dessa semana. Os interessados podem acessar o nsv.org.br, lá na home do site do Observatório, tem lá o fácil para você fazer a sua inscrição para o Destaques. Os observadores ainda podem fazer a inscrição para o ENOC, também deve ser encerrada nesse fim de semana. E também temos a turma 10, também lá na home do site do Observatório, está disponível lá os interessados, os profissionais que já atuam ou têm desejo de atuar com segurança viária, lá eles conseguem conhecer um pouco mais sobre o programa e fazer a inscrição para a turma 10. É isso, vamos para as dicas e curiosidades da semana? Pedro. Eu começo? Pedro, acho que sempre começa, É verdade. E eu sempre pergunto,
Minha dica da semana vai para os ciclistas. Então, acho que nossos convidados já devem ter percebido isso alguma vez nas ruas. Os ciclistas, muitas vezes, quando eles não têm a infraestrutura para eles, ou seja, a ciclovia, eles acabam tendo que compartilhar, ou com os carros, ou com os pedestres na calçada. Só que muitos deles não sabem ou não seguem, por opção, as regras dessas vias. Então, quando o ciclista está compartilhando a via com o carro, ele também deve seguir as mesmas regras da via pro carro. Então, respeitar a faixa de pedestre, respeitar semáforo, respeitar a mão da via. O que eu mais vejo é ciclista andando na contramão. Então, é algo que é, assim, pensando numa colisão, algo muito inseguro. E algo que é até inesperado aí pro próprio condutor do automóvel. E também, quando estiver andando na calçada, respeitar a velocidade e respeitar os pedestres que estão ali compartilhando a via. Eu tô vendo o Rodrigo querendo dar um sorrisinho, acho que ele quer complementar a dica. Complementa, Rodrigo. Não, você terminou, Pedro? Não quero complementar, eu quero saber qual que é a curiosidade da semana, Paulo. Curiosidade da semana. Eu tenho uma curiosidade da semana aqui. Na verdade, eu tenho duas. A primeira é que a dica do Pedro veio do ChatGPT. Não, brincadeira. Não, mas a minha curiosidade da semana, eu vou terceirizar um pouco aqui, aproveitando aqui a presença aqui dos nossos ilustres amigos de Jundiaí. O Campos, quanto tempo a gente se conhece já? O cabelo branco, a barba branca. No mínimo em 2006, né? A gente do baixo clero do trânsito. A gente era chamado os caras do baixo clero do trânsito. Nós fomos um dia baixo clero do trânsito, né? Muito honrados, né, Paulo? Que a gente tava batalhando forte pela melhoria do trânsito brasileiro. A gente viu muitos avanços nesse período todo. Mas eu, na área de trânsito, efetivamente, estou desde 2004, né? E trabalhei para o município de Sorocaba por 23 anos. Posteriormente, compus aqui a equipe do Observatório até 2019. Trabalhei de forma particular na área até dezembro do ano passado e recebi o convite para integrar a equipe de Jundiaí e estou lá desde janeiro, né? Então aí, somando tudo, desde que eu entrei a trabalhar no órgão de trânsito, são 30 anos em dezembro deste ano aqui. Tá velho, mas então eu vou aproveitar a visita do Campos aqui, vou terceirizar aqui, mas eu vou contar a piada e depois eu pedi para ele explicar a piada. Qual que é a curiosidade, então, da semana? Você sabia que se você tiver, por exemplo, um Renault, o menor carro que a gente tem hoje no Brasil... É um Kwid. É Kwid, né? Acho que é o Kwid, não é? Kwid, Você sabia que você consegue transformar o Renault Kwid num caminhão? Olha só. E aí o Dr. Renato Caprestini vai explicar como. Sim, a partir do momento que o cidadão coloca um engate, né, para puxar uma carretinha com seus apetrechos de viagens, quando ele leva o seu jet ski, desde que o veículo possua capacidade máxima de tração, né, que tem que estar sempre atento a isso, se lá no documento do veículo existe essa informação de que aquele veículo pode tracionar um reboque. Esse veículo, ao transitar em qualquer local fiscalizado por equipamento medidor de velocidade, seja ele portátil ou fixo, ele passa a ter que respeitar os limites de velocidade dos veículos pesados. Então você acoplou lá um reboque no seu Kwid, no seu Mobi, ligeiramente o veículo Renault pode tracionar engate, reboque. Você tem que respeitar o limite de velocidade. Vamos pegar uma rodovia com uma Bandeirantes, uma Imigrantes, que o limite é 120 km por hora para veículos leves e 90 para veículos pesados. Quando você acopla esse reboque no seu veículo, ele obrigatoriamente passa a ter que respeitar o limite de velocidade de 90 km por hora. Então, às vezes as pessoas são surpreendidas, mas eu estava a 110, o local era 120, como que eu fui autuado? Sim, você estava rebocando, puxando uma carretinha, puxando um jet ski, e automaticamente isso está em resolução, isso tem normas no nosso Código de Trânsito que estabelece isso. Então, o menor veículo pode passar a se tornar um caminhão. Então, curiosidade da semana, como transformar seu Kwid num caminhão. Boa, Paulo, gostei dessa. Muito boa. Queria falar algo, Alan? Não? Assim, se eu pudesse falar algo aqui, Paulo, complementando aquilo que a gente vem discutindo a semana, o mês todo de maio, né? Escolher a vida, né? E escolher dizer a seguinte coisa para vocês, que o trânsito, ele não é o fim, ele é o meio. É o meio para te levar a trabalhar, é o meio para você ganhar o seu sustento, é o meio para você ver a sua família, é o meio para você estar com seus amigos e com pessoas que te amam. É o meio de você proporcionar a sua felicidade e não a tristeza através de um sinistro. Então, se eu pudesse deixar essa frase hoje para vocês, é isso, que o trânsito é um meio de felicidade, um meio de alegria e de grandes encontros, como o de hoje, um encontro maravilhoso aqui com a equipe do Observatório. Boa, o trânsito é o meio e não o fim. Boa, Isso gostei. aí. O trânsito é o meio e não o fim. Encerrou E no bem a trânsito, escolhe a participação vida do trio. Sempre a vida, É sempre. isso aí. Acho que esse foi o episódio... Acho não. Foi o episódio mais longo
Rendeu, aqui tá? Bastante convidado. Rendeu, acho que teria mais 1, 2, 3 horas aí, fácil, né, Paulo? Passou rápido, mas para nós aqui foi muito bom também ter um pouco aí dessas experiências que vocês têm feito, tudo que vocês têm feito em Jundiaí. E para nós é muito bom ter recebido aqui a presença de vocês, ter tido essa troca. Eu gostaria de agradecê-los aí pela participação. Nós que agradecemos a oportunidade aqui, a gente que aproveita para mandar um abraço, né, para o nosso gestor, o Coronel Luiz, o nosso prefeito, o Luiz Fernando, nosso gestor de finanças, Parimoski, a toda a equipe que faz a Prefeitura movimentar, que nos permite colocar em prática todas as ações do Maio Amarelo, as equipes, o pessoal que vai para a rua, o Wagner, que foi incansável nas palestras, toda a equipe de educação para o trânsito, os agentes da autoridade, os agentes de trânsito que foram importantes nesse processo, os parceiros. E o Alan quer complementar mais alguém? Não, você falou exatamente isso, é que nós não fizemos nada sozinho, então todos os agentes de trânsito foram importantes. Se eu for nominar eles, o Paulo, seria injusto, mas o time todo foi importante, né? A liberdade que o Coronel Luiz, o nosso gestor, dá, o prefeito Luiz Fernando, que nos apoia nesse trabalho, né? O Parimoski, que é o nosso gestor de governo e finanças, que realmente é incansável no seu trabalho, né? Ele fala de políticas públicas que dê resultado, e a gente acredita que a educação de trânsito é um resultado, né? Eu ia falar, Fábio, você que eu vou roubar o seu lugar, você é o observador mais novo do time, né? Fala aí quanto você é o observador mais novo agora. Tá abusando, hein, Alan? Bom, vou deixar aqui minhas considerações finais. Primeiro, agradecendo a oportunidade e me sinto muito honrado de estar aqui hoje na sede do Observatório. Paulo, obrigado por receber a gente assim tão bem aqui. Rodrigo, Pedro, obrigado mesmo de coração. E assim, mensagem super simples: Jundiaí fez um Maio Amarelo diferente porque fez um trabalho de plataforma, como está traçado no plano de governo do nosso prefeito. Todas as unidades de gestão abraçaram a causa, né? Então a gente não fez isso sozinho. Agradeço o trabalho de toda a equipe, agradeço demais a oportunidade de novo de estar aqui, estou até emocionado aqui. E vamos lá, vamos puxar a frase do Senatran: no trânsito, escolha a vida. E é isso, tem uma Semana Nacional do Trânsito que está por aí, logo, setembro, né? Setembro. E nós não paramos, porque a gente acredita que a vida é o bem mais importante. É isso. Paulo, algo mais? Não, chega, né? Chega. Obrigado aí pela presença aí. Obrigado aí por quem está nos escutando. A gente tem aumentado a nossa audiência, trabalho importante. Então, só agradecer aí e obrigado de novo. E que fique o convite, né, para todos os membros da nossa rede que nos visitem, assim como vocês fizeram. Essa troca é muito importante para nós. Valeu, gente. Valeu. Gostaria de agradecer aqui a todos que nos ouviram até aqui. Agradecer a audiência. Curtam, compartilhem aí os episódios do Observaí. Gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores do Observatório, Anfávia, CNT 7 Senat, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber, Única, Vibra e 3M, aos mais de 450 observadores certificados, em nome aqui dos nossos dois hoje. Agradeço a todas as empresas, prefeituras, entidades, Laço Amarelo, em especial a Prefeitura de Jundiaí. É isso aí. E também as que aderiram ao Educa e a todas as instituições de acordo de cooperação técnica que nós temos. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.